Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lançai as Redes. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a história da serva de Deus Chiara Corbella Petrillo. Talvez muitos de nós já a conheçamos pelas fotos, pela divulgação da sua santidade nas redes, mas vamos aprofundar um pouquinho da sua história. Particularmente, a história de Chiara me tocou há algum tempo e tenho aprofundado um pouco em oração muito do que foi as suas escolhas, o seu caminho dos pequenos passos, como ela chama. Eu espero que esse episódio do podcast te encontre bem, onde quer que você esteja, e se ele também te ajudar, compartilha com alguém importante para você. Deus faz novas todas as coisas. Chiara Corbella Petrillo, rogai por nós. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Bom, Chiara Corbella Petrillo ela é mais um fruto precoce da geração conhecida, chamada como a geração João Paulo II, muito caracterizada, por esse desejo de viver a juventude de forma intensa, feliz, na alegria e na amizade com Deus. Assim como tantos de nós, Chiara participava de grupos de jovens e morreu jovem também, aos 28 anos, e olha só como é recente, em 2012. Bom, a Chiara está em processo de canonização e como serva de Deus nós vamos aprofundar um pouquinho da sua história, E falando da sua história, algo muito interessante e que marca a sua vida, a sua santidade, se deu muito por meio de um caminho que ela chamava de pequenos passos dados a cada dia. Lembra um pouquinho Santa Teresinha, quando fala da sua pequena via. Chiara apresenta essa dinâmica dos pequenos passos dados a cada dia pelas escolhas que nós fazemos. Escolhas que ela fez e que nunca perderam de vista a sua meta final, que era o céu. Bom, a Chiara ela era nascida em Roma, na Itália. Ela nasceu em 9 de janeiro de 84 e era a segunda filha de Roberto e de Maria Anselma. A Chiara era uma jovem alegre, cheia de vida, radiante, sempre muito próxima da irmã. Foram muito amigas e companheiras, tanto nos estudos quanto nas brincadeiras, na vida de fé. E com 5 anos de idade, ela começa a participar, a frequentar junto com a irmã e a mãe, de uma comunidade carismática que se desenvolveu, lá onde ela morava e que tinha um trabalho muito forte de evangelização com as crianças. Desde então, a partir desta idade, ela participa deste grupo de oração, sempre muito, muito presente na sua vida, na sua caminhada. Nessa comunidade que a Elisa, a sua irmã, ela e a sua juntas, como irmãs, elas aprenderam a importância de se dedicar todos os dias às orações, e mesmo que fosse poucos minutos. Alguns relatos de que, apesar de todo o cansaço, a Chiara sempre tentava rezar pelo menos 30 minutos por dia. No entanto, ela e a irmã Elisa entenderam que bastava alguns minutos de oração pessoal para experimentar da presença de Jesus e descobrir que era possível falar com ele como se fala com um amigo. A amizade com Deus sempre presente na vida da juventude, graças também ao Papa São João Paulo II. Era sempre muito atenta aos outros. Um relato interessante é que sempre que a mãe às vezes servia a comida primeiro para ela fazia questão de passar o prato para sua irmã. Com 18 anos de idade, Chiara foi para a Bósnia com algumas amigas e aproveitou para passar por Medjugorje, onde se encontrou com Elisa, sua irmã, que também estava em peregrinação. E num restaurante ela conheceu um jovem chamado Enrico, que estava em peregrinação com os amigos do grupo de oração. Logo ela teve aquela intuição que aquele rapaz seria a pessoa da sua vida. Quando eles retornam para Roma, começam a se encontrar, já que Enrico também morava na cidade. E depois de 5 meses, começam então o namoro. Enrico foi o primeiro namorado de Chiara. O namoro foi um tanto quanto complicado. Os dois tinham receios que os impediam de viver uma sincera entrega de amor.
Kiara tinha medo de ser autêntica, de se deixar conhecer e acabar não sendo aceita. Já Henrico vinha de outras feridas, de outros relacionamentos, o que acabavam prejudicando o que ele estava buscando viver com ela. As dificuldades chegaram a tal ponto que eles decidiram terminar. Nessa época, Kiara fez um retiro em Assis e ela tinha uma grande devoção a São Francisco de Assis. Ela passou então a ter direção espiritual com o Frei Vito. Pouco tempo depois, eles retomam o namoro. Henrico também fez esse retiro e passou a ter direção espiritual com Frei Márcio. Mais uma vez, eles romperam o namoro, até que perceberam que em Deus eles não precisavam ter receio de mostrar um para o outro quem eles eram. E nem deviam ter medo também de amar, de se ferir, de recomeçar, perdoar, quantas vezes fosse preciso. Finalmente, os dois reataram o namoro de forma definitiva. Eram dois jovens fervorosos, praticantes, amigos de Deus, e que encontravam em Deus força para recomeçar, para se tornarem melhores e dar passos também em seu estado de vida. Em 21 de setembro de 2008, eles, se sentindo então preparados, se casam em Assis, fazendo o retiro pessoal de preparação durante alguns dias. A cerimônia foi assistida pelo Frei Vito, diretor espiritual dos dois. Como Henrico era músico, ele cantou para Kiara. E uma das coisas mais belas que se relatam nesse casamento era uma grande celebração de amor, agora sim preparados para a vitória do amor de Deus em suas vidas. Um mês após o casamento, descobriram a primeira gravidez. Durante a segunda consulta do pré-natal, veio o diagnóstico. O bebê era uma menina com anencefalia, que é uma má formação no cérebro. Caso nascesse, ela viveria poucos minutos. Os médicos então sugerem a Kiara e Henrico que façam um aborto como tratamento, pois assim evitaria o desgaste dos meses de gestação, já que de qualquer forma a criança morreria. E eles disseram então, abre aspas, não, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque uma vez que nós nascemos, nós existimos para sempre. Aquela criança pode não ter cérebro, mas ela tem uma alma. Aquela criança é imortal, tem uma alma imortal. Ah, mas e se ela nascer para viver somente alguns minutos, algumas horas de vida? Sem problema. A gente a batiza e ela ganha o céu. Fecha aspas. Essa é uma lição maravilhosa de Kiara. Nós nascemos e jamais morreremos. Kiara então recordou do período da gravidez, dizendo: nós não estamos habituados a associar o sofrimento à felicidade. Muitas vezes, o sofrimento, a cruz, nos é tido como um peso. Inclusive você que escuta esse podcast, que essas palavras também caiam no seu coração, independente dos sofrimentos, das dores que você passa. Associar o sofrimento à felicidade. Em 10 de junho de 2009, nasceu Maria Garcia, de parto natural. Foi batizada e com meia hora de vida voltou para os braços de Deus. Esse tempo foi suficiente para que Kiara e Henrico manifestassem todo o amor, toda a gratidão, alegria, demonstrando ao Senhor quão preciosa era aquela vida. Kiara não teve alta imediatamente, precisou ficar internada por alguns cuidados e foi colocada num quarto com uma mulher que gerou uma filha saudável, mas que nasceu morta. Quando recebeu alta, essa mulher agradeceu aos médicos por ter ficado no mesmo quarto de Kiara, pois ela entendeu a alegria e o dom de ser mãe, mesmo que a sua filha não tenha sobrevivido. Depois disso, Kiara e Henrico começaram a testemunhar em várias paróquias a experiência que viveram na gravidez com o nascimento de Maria. Inclusive, todas essas partilhas, um vídeo longo até, você encontra no YouTube, da Kiara contando sobre essa experiência junto ao seu marido e diversos outros vídeos dela mesma falando no YouTube, vale a pena conferir. Kiara dizia:
O que quero dizer às mães que perderam seus filhos é isto: nós fomos mães. Tivemos esse dom, não importa por quanto tempo, se 1 mês, 2 meses, poucas horas. O que conta é o fato de que recebemos esse dom. Isso é algo que não se pode esquecer. Bom, para Kiara, a gravidez em si mesma era um grande dom, né? Os filhos, eles não pertenciam aos pais, mas a Deus. E esse mesmo Deus amoroso, depois de 5 meses deste acontecido, traz então mais uma novidade à família. Kiara está grávida novamente, e agora de um menino. E ele se chamaria Davi. Durante as consultas médicas foi descoberto que também essa criança não era saudável. Davi tinha má formação nos membros e em alguns órgãos vitais. Mais uma vez, o jovem casal encara a vida como um grande dom de Deus, com a convicção que só cabe a ele decidir sobre a vida. E quando nós partilhamos sobre essa parte da história do casal, de encarar essa segunda gravidez, talvez ainda com resquícios daquele último sofrimento, nós entendemos que não é fácil, mas há escolhas. E eram essas escolhas que Kiara falava, as pequenas escolhas de ver como o dom da vida, né? Como o bom Deus cuida de cada detalhe. Davi nasceu e era muito amado pelos pais. Ele foi batizado e também logo foi ao encontro da irmãzinha nos braços de Deus. Kiara escreveu sobre o filho. Ela diz assim: quem é Davi? Davi é um pequenino que recebeu de Deus uma tarefa tão importante, a de abater os grandes Golias que estão dentro de nós. Abater o nosso poder paterno de decidir sobre ele. E no lugar dele, abater tudo aquilo que nos rouba de Deus. Davi abateu o nosso direito de desejar um filho que fosse para nós, porque ele era somente para Deus. Eu agradeço a Deus por ter sido derrotada pelo pequeno Davi. Agradeço a Deus porque o Golias que havia dentro de mim agora está finalmente morto, graças a Davi. Alguns familiares não entendiam por que as duas crianças tiveram uma formação. E cedendo à pressão, o casal então fez alguns exames e nele ficou constatado que não havia nada de anormal ou de preocupante com o casal. Entre eles se questionavam, por que esperar então para ter outro filho se Deus tem sido tão fiel nas suas promessas? Poucos meses depois, a grande notícia, a terceira gravidez. E desta vez os exames mostravam que a criança estava realmente se desenvolvendo perfeitamente. Era um filho que se chamaria Francesco. Uma semana após a descoberta da gravidez, a Kiara percebeu uma lesão na língua, algo que parecia como uma afta inicialmente. Então pensou que não era nada de grave. Com o passar dos dias, vendo que aquela lesão não melhorava, foi ao médico. E o diagnóstico estava lá. Kiara estava com um tumor na língua. E para que esse tratamento desse certo, o resultado precisaria realmente ser administrados remédios muito fortes que colocariam em risco a vida da criança que Kiara levava no seu ventre. Obviamente, os pais se recusaram. Era preciso sim tratar da mãe, tratar da Kiara da melhor forma possível, mas não era admissível prejudicar a saúde do filho. Foi feito o que era possível e seguro para a criança. Kiara não se preocupou consigo mesmo de forma egoísta. Então, no dia 30 de maio de 2011, nasceu Francesco, perfeitamente saudável. Kiara permaneceu internada para dar início, de modo imediato, ao tratamento mais forte contra o câncer. Francesco se desenvolvia muito bem. No entanto, a doença da mãe tinha avançado e já se desenvolvido alguns nódulos linfáticos que atingiram os pulmões, o fígado e o olho direito. E é por esse motivo que em algumas fotografias, inclusive na capa desse nosso podcast, Kiara aparece com um tampão nos olhos, devido ao avanço do câncer. Depois de algum tempo de tratamento, os médicos perceberam que estava sendo inútil submeter a Kiara a tanto sofrimento. Ela foi diagnosticada, então, em estado terminal.
Mas ela não queria cair na tentação de se fazer a senhora do tempo que viveria. Pede então para Henrico não contar para ela quanto tempo os médicos tinham dado. Ela quis viver cada dia como realmente um dom de Deus. O casal escolheu viver os últimos meses de Chiara na casa de férias da família. A vida espiritual dos dois era muito intensa. O Frei Vitor, mesmo o diretor espiritual que os acompanhara desde o início da caminhada, recebeu uma licença da congregação para poder acompanhar de perto seus filhos espirituais e passou a morar junto com eles para a administração dos sacramentos, para as orações, e ele ajudava a Chiara a se preparar para o encontro com Deus. Quando os amigos e parentes visitavam o casal, eles experimentavam de uma paz e de uma alegria sem igual. Experimentavam da presença do Senhor, que cuidava de tudo. Chiara teve a chance de aproveitar o primeiro ano de Francesco, e ela, pensando o que poderia deixar para o seu filho. Que grande presente eu posso dar para Francesco? Ela o presenteou com uma linda carta, em que o amor pelo filho e a confiança de Deus ficaram bem registrados. Quero partilhar com vocês então na íntegra a carta de Chiara, de presente de aniversário de 1 ano para Francesco. Caríssimo Franci, hoje você está fazendo 1 ano e papai e eu nos perguntávamos o que poderíamos te dar de presente que pudesse durar muitos anos. E depois de pensarmos, decidimos escrever uma carta. Você foi uma grande graça na nossa vida, porque nos ajudou a olhar além dos nossos limites humanos. Quando os médicos nos deram notícias que poderiam nos encher de medo, a sua vida, assim tão frágil, nos dava força para ir em frente. Das poucas coisas que percebi nesses anos, apenas posso te dizer que o amor é o centro de nossa vida, porque nascemos de um ato de amor, vivemos para amar e morremos para conhecer o amor verdadeiro de Deus. O objetivo da nossa vida é amar e estar sempre prontos para aprender a amar os outros como só Deus pode ensinar. O amor te consome, mas é tão bonito morrer consumido, exatamente como uma vela que se apaga quando atinge o seu objetivo. Não importa o que fará na sua vida, mas o que quer que venha a fazer só terá sentido se o fizer com vistas à vida eterna. Quando amar, perceberá que nada te pertence realmente, porque tudo é um dom. Como disse São Francisco, o contrário do amor não é o ódio, mas sim a posse. Nós amamos tanto os seus irmãozinhos, Maria e Davi, e também amamos você, com a consciência que nenhum de vocês é nosso, que nenhum de vocês era para nós. E assim é tudo na vida. Tudo aquilo que tem não é seu. Deus te dá dons para que possa fazê-los frutificar. Nunca perca a coragem, meu filho. Deus nunca te tira nada. Se sentir que perdeu algo, é porque Deus lhe dará algo muito maior. Graças a Maria e Davi, que nos apaixonamos ainda mais pela vida eterna e deixamos de ter medo da morte, Deus permitiu que os perdêssemos para dar um coração grande e aberto para acolher a eternidade já nessa vida. Em Assis, me apaixonei pela alegria dos frades e das irmãs que vivem acreditando na providência. E por isso, agora também pedi a Deus a graça de acreditar nessa providência de que me falavam, de acreditar neste Pai que nunca permite que te falte nada. Frei Vito nos ajudou a caminhar acreditando nesta promessa. Casamos sem ter nada, mas colocamos Deus em primeiro lugar e acreditamos no amor que este passo, o matrimônio, nos pedia. Nunca fomos desiludidos
Tivemos sempre uma casa e muito mais do que precisávamos. Você se chama Francisco? Precisamente porque São Francisco mudou a nossa vida. Esperamos que ele possa ser um exemplo também para você. É muito bom ter modelos de vida que te recordem que se pode pretender o máximo da felicidade já sobre essa terra, tendo Deus como nosso tudo. Vou ao céu para cuidar de Maria e Davi. Você fica aqui com o papai. De lá, eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu desde sempre, e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir seu coração. Confie em mim, vale a pena. Com todo amor, papai e mamãe. Chiara è un chicco di grano che muore in una terra che chiamerei padre e porta tanto frutto. Em cada passo te buscar, no teu compasso me encontrar, pois seu amor é o centro da minha vida. Em teu abraço descansar e no cansaço me alegrar, mesmo na cruz, felicidade sem medida. Clara, clareia meu caminho, ilumina meu andar, tua luz transforma o meu nada, seu amor me leva a amar. Clara, clareia minha alma, em tua paz vou me entregar, e em cada pequeno passo dado, tua graça alcançar, até voltar a ti. Me recuperar da leitura desta carta para dizer o quanto Chiara tinha consciência de que cada dia que passava era um dia menos com seu filho. Mas ela não viveu esse tempo de uma forma egoísta. Ela queria muito mais que Francesco não sofresse por causa da sua ausência. Por isso ela fez o possível para ajudar a fortalecer a relação do filho com o pai, já que Enrico seria o seu porto seguro e que a criança pudesse estar sempre mais perto do pai e acompanhasse com amor os seus últimos momentos de vida. Com seus últimos momentos de vida, no dia do seu falecimento, a Chiara estava diante do sacrário, olhando de modo fixo e apaixonado. Enrico se aproximou e perguntou para ela se a cruz era de fato suave, como Jesus tinha dito. Ela deu um pequeno sorriso e, com a voz já bem fraca, respondeu: sim, é muito suave. Realmente, Jesus não nos enganou. O caminho é exatamente este. Chiara e Enrico experimentavam que o amor de Deus nunca os abandonava. No Monte Tabor ou no Getsêmani, só era necessário dar a ele a liberdade de se manifestar. No dia 13 de junho de 2012, ao meio-dia, Chiara foi recebida por Jesus, o grande amor da sua vida. Segundo o esposo que esteve ao seu lado o tempo todo, ela morreu feliz, porque sabia para onde estava indo. A missa de corpo presente foi em Roma, no dia 16 de junho, e parecia uma grande celebração festiva. É possível assistir essa transmissão, inclusive, na internet. Antes de gravar esse episódio do podcast, eu fui assistir essa missa. É impressionante. Se você não percebe que a missa de corpo presente, você não diria que estavam celebrando a morte de alguém.
Chiara contagiou de tal modo aqueles que conheceram seu testemunho, ainda em vida, que a sua celebração de passagem foi uma riqueza sem igual. E eu te convido, coloque no YouTube Chiara Corbella Petrillo. Um dos primeiros vídeos que aparece é o da Santa Missa, da sua morte, né? A missa de corpo presente. A igreja lotada de amigos e familiares, intercessores, todos celebrando a vida de Chiara e a vitória do amor de Deus sobre todas as coisas. Enrico falou sobre a santidade que a esposa viveu e o porquê de tantos se sentirem impactados pela história dela. Ele disse que a Chiara é uma de nós. O que ela viveu é possível a cada um de nós, se nos abandonarmos nele. Nós nascemos e jamais morreremos. Que essa história da Chiara Corbella Petrillo, onde você encontra na internet todo o material, vídeos, tem um site também sobre ela, você consegue ver o Francesco, o filhinho dela, o Enrico. Ela faleceu em 2012, aos 28 anos, é muito recente, né, na nossa história. Que essa história, que esse dom de Deus alcance o seu coração neste podcast. Graças ao bom Deus, você está aqui, escutando e se deixando tocar também pela presença de Deus. Como a Chiara disse na carta para o seu filho, é muito bom que tenhamos referências de pessoas que amaram a Deus ainda em vida, porque assim nós entendemos que podemos dar tudo a Ele. Nos desapeguemos dos bens materiais, das nossas mentalidades. Se você tem alguém que você precisa perdoar hoje, peça também essa graça que há tantos santos que no céu intercedem por nós. Deus é dom, Deus é vida. E aqui nessa terra não vale a pena cultivar os tesouros. Muito mais importante é lançarmos o olhar, o coração e a nossa esperança ao céu. E a esperança não engana, como dizem Romanos. Deus nos quer por inteiro. E que a exemplo de Chiara possamos ter esse coração abrasado da certeza do dom da vida e do dom que é o amor. Desapegados de tudo e de todos. A cruz é leve, a cruz é suave, diz Chiara. Jesus não nos enganou. O caminho é este. Pai das misericórdias, que conhece as nossas fraquezas, os nossos limites, nós te pedimos, Senhor, que à luz dessa reflexão, à luz do conhecimento da vida desta tua filha, Chiara Corbella Petrillo, possamos mergulhar no seu lado aberto que jorra sangue, água, misericórdia. Senhor, dá-nos a graça de nos apaixonarmos por Ti. Tu és, Senhor, o mesmo Deus de Francisco, o mesmo Deus de Chiara, de Teresa de Jesus, de Santa Teresinha, de João Paulo II, São José Maria Escrivá, tantos e tantos outros santos. Tu és, Senhor, o mesmo Deus, e que se deixe encontrar, Senhor, nos sacrários das nossas igrejas, no silêncio do nosso quarto, nas lágrimas que derramamos neste dia. Senhor, seja a nossa paz, Senhor, seja a nossa felicidade. Nós te suplicamos, Senhor, com essa simples oração, que a nossa vida seja transformada e tocada pelo dom, o dom que Tu és, o dom de amor que Tu és. Nós nascemos por amor, somos chamados a amar e um dia retornaremos a Ti, Senhor, que é o amor, o sumo bem, o bom, o belo, a nossa alegria. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade, por esse episódio de podcast, pela vida de Chiara Corbella. Sejamos nós também, Senhor, instrumentos de misericórdia, instrumentos da Sua paz. Chiara Corbella Petrillo, rogai por nós. Até a próxima. Me leva a amar, clara, clareia minha alma. Em Tua paz vou me entregar, e em cada pequeno passo dado, Tua
tua graça alcançar. Clara, clareia meu caminho, ilumina meu andar. Tua luz transforma o meu nada, seu amor me leva a amar. Clara, clareia minha alma, em tua paz vou me entregar, e em cada pequeno passo dado, tua graça alcançar até voltar a ti.